Saudações! Hoje alguém me fez uma pergunta muito pertinente num vídeo que eu postei recentemente. A pessoa me perguntou como a China conseguiu se tornar proprietária de algumas empresas que se instalaram no país para aproveitar a mão de obra barata. A pergunta é pertinente porque me permite responder outra. Como o México, que também recebeu maciços investimentos estrangeiros diretos, se tornou um país pior do que era, enquanto a China, com os mesmos investimentos estrangeiros, se transformou numa potência econômica mundial, na maior potência econômica e industrial do mundo. Então, para responder isso, a gente primeiro tem que fazer um balanço rápido do que é o neoliberalismo. Na década de 1970, final da década de 1970, emerge o chamado Consenso de Washington, a partir de 1977. Coincidentemente, 3 anos depois que o petrodólar meio que oficializa e normaliza a moeda fiduciária americana, que acabou servindo de respaldo para outras moedas fiduciárias, como a libra esterlina e o marco alemão, para citar apenas os mais importantes. O que acontece? Se em 74 normalizou-se o uso da moeda fiduciária, ou seja, sem lastro, os países rapidamente entenderam, as classes dominantes e dirigentes da grande burguesia, rapidamente entenderam que não precisava se preocupar em instalar indústrias. A maior parte do lucro podia ser simplesmente financeiro. Lembre-se que nessa época os salários pagos ao trabalhador americano eram muito altos. O trabalhador americano hoje ganha em média o que ganhava em 1979, sem descontar a inflação, certo? Então é como se ele ganhasse hoje 30% do que ganhava, descontando a inflação. Pior, com $6.000 anuais, você pagava a anuidade de uma universidade de ponta, como Princeton, Yale, Harvard, correto? Você pagava Columbia, era o preço de uma anuidade de uma universidade de ponta. Hoje tem 40 a 60 mil dólares. Então, quer dizer, enquanto os salários perderam 70% do valor, o custo da educação aumentou 10 vezes. É por isso que entre as pessoas jovens dos Estados Unidos, com menos de 30 anos, o maior fator de endividamento é o pagamento da educação. Depois dos 30, elas são endividadas para construir a casa nova. E aí ajuda a explicar isso outra coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Não só a educação se transformou num negócio e a saúde se transformou num negócio, quanto muito pior. A moradia se transformou em um negócio, certo? A especulação imobiliária foi o mote. Está vindo aqui para o Brasil. Por que o preço das casas, dos lotes aumentou tanto? Por causa da especulação imobiliária. Se transformou num mero negócio. E aí quem não tinha condição de pagar pela casa própria, se lasque. Quem não tem condição de pagar pela educação nos Estados Unidos, que não estude. Certo? Isso é o liberalismo, neoliberalismo. Mas o que isso tem a ver com a pergunta que nós fizemos tudo? A partir de 1979, com um acordo entre a China de Deng Xiaoping e os Estados Unidos de Ronald Reagan, a China passou a aceitar investimento estrangeiro direto nas chamadas zonas econômicas especiais, que existiam no sudeste do país. Certo? Originalmente, algumas cidades do sudeste da China passaram a receber empresas multinacionais num acordo aparentemente muito vantajoso para os capitalistas. Vocês se instalam aqui, a mão de obra, em vez de ser $3.000 mensais como nos Estados Unidos, aqui é 20%. Cara, $20, não 20%, perdão, $20 é 0,7% de $3.000. Porra, mas é uma vantagem enorme. O que vocês querem em troca? Metade dos lucros. Metade dos lucros parece uma coisa igual. Mas é como se fosse uma garantia. Nós garantimos que não vai ter problema trabalhista, não vai ter problema ambiental, não vai ter nenhuma reivindicação. Vocês podem operar e lucrar em paz. E os capitalistas americanos toparam. Metade dos lucros foram para a China. Enquanto isso, o que aconteceu nas maquinadoras do norte do México? Milhares de empresas industriais também se instalaram lá. E o governo mexicano não exigiu nada em troca. Nada. Nada. Deu o que eles queriam, não exigiu nada em troca. Perfeito? Nem pagar imposto, questão ambiental, imobiliária. Não exigiu nada em troca. Mas se não exigiu, não é as empresas que vai exigir, né? Então, milhões de trabalhadores e trabalhadoras mexicanas começaram a migrar do sul empobrecido para o norte do México, criando rapidamente uma situação de caos social, porque eram milhões de trabalhadores pobres.
perfeito? Os trabalhadores pobres, não tinham dinheiro para comprar casa. Não tinha assistência nenhuma do Estado. E isso favoreceu a emersão do crime organizado, que foi muito ajudado pela CIA. Se você procurar, você vai achar no Google notícias da CIA financiando entrega de armas para grupos paramilitares e narcotraficantes mexicanos. A CIA esteve envolvida nesse processo porque ajuda a desestabilizar o México, ajuda a impedir a soberania política, o crime organizado impede manifestações sindicais, todo mundo tem que ficar quieto e calado. Mais ou menos o que está acontecendo no Brasil, né? O crime organizado migrando do estado do Rio de Janeiro, que já está dominado, para o estado de São Paulo. Eles têm até um candidato a governador da milícia no estado de São Paulo. É isso que aconteceu. Perfeito? Então o México só caiu no caos e na violência. E na China? Agora vamos dizer o que aconteceu na China. O que a China fez com metade dos lucros? Ela investiu pesadamente em infraestrutura. Rodovia, ferrovia, hidrovia, porto, aeroporto, usina hidrelétrica, termoelétrica, eólica, solar, redes de distribuição de energia, ciência, pesquisa, educação. Isso transformou a China rapidamente numa potência. Por quê? Porque a mão de obra primeiro se qualificou, depois as pessoas estudaram, depois a China começou a produzir ciência. E produzir ciência para produzir tecnologia é um pulo. É por isso que governos fantoches neoliberais, como o do golpista Michel Temer, do MDB de São Paulo, e o próprio presidente Jair Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, destruíram a nossa ciência. Inclusive, eles foram premiados com a eleição do cara que destruiu nossa ciência, senador pelo mesmo estado de São Paulo, que parece estar querendo eleger um miliciano. Compensa, o crime desse país compensa. Se compensa, por que não cometer? Né? Enfim, a China não fez isso. Investimento pesado em ciência, tecnologia. O país começa a ganhar autonomia. Investimento pesado em agricultura. O país começa a ganhar soberania alimentar. Depois soberania industrial. E vai enriquecendo, 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 enriquecendo investimento em infraestrutura. Na China, não sei se vocês sabem, é proibido lucrar com a educação. Os aluguéis só podem subir 5% ao ano. E a função da construção civil é fazer casa para as pessoas. Não é mais especulação. Permitiu-se por algum tempo, enquanto foi vantajoso para o Partido Comunista Chinês. A partir do momento que Xi Jinping entendeu que agora basta. Construção civil lá é para atender a necessidade de moradia das pessoas e de instalação para empresas. Não é mais um negócio como é nos Estados Unidos, como está se tornando no Brasil. Porque, veja, por que os trabalhadores americanos, a questão da educação, nós já explicamos, o custo da educação aumentou 10 vezes. No mínimo. Né? Em alguns casos aumentou mais que isso. O custo da saúde aumentou mais que isso. E o custo da moradia também. Na China isso não aconteceu. Porque Xi Jinping simplesmente proibiu especulação com imóveis. Casa para as pessoas montarem, apartamento para empresas instalarem, ponto. Ah, não obtemos lucro com isso. Gente, você tem lucro na diferença do preço da construção e da venda. Especulação está proibida. Simples assim. Lembra a empresa, grande empresa imobiliária chinesa, que na prática quebrou e que os analistas disseram que a economia chinesa quebraria por causa disso? Então, a China aproveitou a experiência para proibir a especulação imobiliária. Ponto, morreu, acabou. Então lá a gente teve um Estado efetivo. E foi o Estado efetivo trabalhando em favor do próprio Estado, do partido, do povo e do país, que transformou a China numa potência econômica mundial. Com o Estado tendo muito dinheiro, através de empresas conexas, eles compraram, por exemplo, a IBM e transformaram ela em Lenovo. Não foi a única empresa que isso aconteceu. Porque dinheiro que não faltava. Eles ficavam com metade dos lucros de milhares de empresas. Investiu esse lucro no desenvolvimento do país, na melhoria das condições de vida do povo. Certo? Então, a conversinha neoliberal é ótima quando você quer explorar e oprimir um povo. Mas para o desenvolvimento, ela funciona terrivelmente. O México é exemplo perfeito do que acontece quando você implanta o neoliberalismo num país subdesenvolvido. Sabe, traficante do norte do México vai fazer uma festinha, está precisando de mulher, entra numa escola, num colégio, pega as bonitinhas aí e leva. Se elas tiver com sorte, elas voltam vivas. É assim que funciona. Tenta fazer a mesma coisa na China, tenta fazer a mesma coisa na Rússia, tenta fazer a mesma coisa no Irã. Tenta. Entendeu?
Por isso que a China se desenvolveu. E foi assim que a China conseguiu comprar algumas das empresas que foram para lá. Espero ter explicado. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Se inscreva no canal. Curta, gente. Curtir não custa nada. É baratinho, é só curtir. Tá, não gostei tanto assim do Leider, ele nem é bonito. Não gosto da voz dele. Mas é um conteúdo razoável. Eu fiz de verdade com carinho, para esclarecer, para responder. Então, curta. Não, de fato, não custa nada, é de graça. Se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas que vocês acham que podem gostar desse tipo de conteúdo. E tenham um excelente dia, tá? Paz e bem para todos.